A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Muita alegria, né? Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, ao lado dos irmãos, e também nessa data que é uma data especial na vida dessa família, né? Então nós louvamos a Deus pela vida do casal, né? Do pastor Elvis e da nossa irmã Diamantina. Que Deus os abençoe poderosamente. Amém? Glória a Deus. Eu também completei 23 em janeiro, né? Completamos, eu e minha esposa, 23 anos de casados, graças a Deus. E Deus tem realmente nos dado a cada dia uma forte convicção de que nós fizemos a escolha certa. Isso não significa que não existam dificuldades, muitos obstáculos a transpor, muitas barreiras, muitos ventos contrários. Não existem famílias perfeitas, né? A minha família também, ela tem suas crises, né? Ela vive seus momentos também em que balança, mas a graça de Deus tem nos sustentado, tem nos fortalecido e tem nos guiado. E eu tenho certeza que essa é a experiência na vida dos irmãos também. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês também um texto lá do livro de Ruth. Este mês nós também tivemos um tempo refletindo sobre nossos lares, sobre a missão de sermos uma família, e fomos muito abençoados. Interessante que este mês, esse trimestre, a revista Vida Cristã, ela nos proporcionou um tempo de aprendizado através do livro de Ruth, né? Eu não sei se os irmãos aqui tiveram a oportunidade de fazer essa leitura da revista Vida Cristã. E foi uma bênção muito grande poder ler esse livro, o registro da história da família de Noemi. Esse livro é exatamente a história de uma família igual à minha família, de uma família igual à sua família, e pudemos aprender muitas coisas interessantes. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite um pouco a respeito do que tivemos a oportunidade de aprender nesse livro. Amém? Trouxe aqui uma cola, né? A gente chama, né? Isso é uma cola, uma pesca, né? A gente precisa anotar algumas coisas para não deixar passar, né? Irmãos, eu gostaria de ler com vocês o versículo 1 e o 2 do capítulo 1. Você já achou aí o livro de Ruth? Amém? Glória a Deus. Quem não tem o livro de Ruth na Bíblia aí, levanta a mão. Uma vez a gente lá pedindo os irmãos para abrir a Bíblia, né? E aí tem alguns livros que quase nós não lemos muito em público. E aí nós falamos, irmão, abre a Bíblia aí, né, no livro de Amós. Aí o irmão ficou para lá e para cá, pastor, na minha Bíblia não tem Amós, não. Falei, irmão, tem sim, né? Então, vamos ler, irmãos. Versículo 1 e 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Essa família é uma família que está vivendo num tempo que a nação em que o povo de Israel, eles eram
governados, eles eram aconselhados, eles eram cuidados na sua vida política e religiosa e espiritual por homens levantados por Deus, chamados de juízes. Não só homens, nós temos aqui no livro de Juízes o registro de uma mulher, Débora, que também ela profetiza, mas que também ocupou esse lugar de juiz. Ela também julgou Israel por um período de tempo. E esse também era um tempo de muita instabilidade político e espiritual na vida da nação. Era um tempo em que frequentemente eles tinham de enfrentar os inimigos que invadiam seu território, saqueavam suas lavouras e os escravizavam. E trazia a eles medo, trazia a eles opressão, eles empobreciam a nação, o povo de Deus empobrecia, e muitas vezes, a depender do tempo, do período do ano, a seca se instalava e então o povo sofria muito. A vida naqueles dias não era fácil. A gente vê o texto de Juízes falando da experiência de Gideão, de como Gideão estava debulhando, né, o milho num lugar onde era o lugar apropriado para se pisar as uvas. Era tempo de colheita do milho e não tempo de colheita de uvas. E Gideão estava fazendo isso para tentar despistar os seus inimigos, possivelmente os amalequitas, que entravam em seu território para saquear a sua colheita e o seu povo. E Gideão estava lá escondido. Então, era um tempo muito difícil. Um tempo em que a vida não era fácil. Mas também era um tempo de muita instabilidade na vida espiritual daquela nação. Porque frequentemente o povo de Israel, nos dias dos juízes, eles se desviavam do caminho de Deus, do temor a Deus, do respeito a Deus. Frequentemente eles estavam colocando em seus lares e nos lugares onde eles ofereciam culto, eles estavam colocando outras imagens, não outras, mas imagens de escultura, que representavam divindades das nações, das tribos que habitavam ao redor deles. E eles passavam a adorar esses deuses. Eles passavam a se dobrar diante deles. Eles adotavam para si a forma de culto e de adoração das tribos que viviam em volta deles. E era um tempo de muita instabilidade na vida espiritual daquela nação. E nesse tempo, o texto diz que um homem da terra de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe. Belém, o nome Belém significa casa do pão, ou lugar de comida. E aquela família enfrentando então uma situação de escassez, de fome, de seca, eles então foram forçados a procurar uma solução. Eles precisavam encontrar uma solução para o seu problema, uma saída para aquela situação difícil. E aquela família entendeu, chegaram à conclusão que deveriam deixar a casa do pão, que deveriam abandonar o lugar da comida, porque onde deveria haver pão, não havia pão.
onde deveria haver provisão, alimento, não havia alimento. Eles não conseguiam encontrar o alimento. E eles então saíram em busca de uma oportunidade melhor, em busca de um lugar melhor para se viver, em busca de uma condição mais favorável para o bem-estar da família e da vida deles. E eles foram à terra de Moabe. O nome do chefe daquela família é Elimeleque. Elimeleque significa meu Deus é rei. Noemi é o nome da esposa. E o nome da esposa significa agradável, ela, feliz. E eles tiveram 2 filhos. Aquela união foi abençoada, foi agraciada por Deus com 2 filhos, homens, Quilion e Malom. O nome deles parece dar uma ideia de termos que significavam fraqueza, debilidade. Alguns outros textos trazem o termo doença, enfermo. Parece que eles não tinham uma saúde muito firme, muito forte. O texto diz que quando eles chegaram na terra de Moabe, se estabeleceram ali. Moabe ficava aproximadamente 80 quilômetros de Belém, talvez uma distância, não sei bem precisar, mas talvez como daqui, Amélia Rodrigues? Eu andei mais, para achar aquele acampamento. Eu andei mais. Mais ou menos isso. Aquela família deve ter gasto um tempo para chegar lá e se estabeleceu ali. E ali naquela terra, o chefe daquela família, Elimeleque, ele veio a adoecer, ficou gravemente doente e morreu. E isso foi um choque para aquela família. Porque eles estavam em um lugar estranho, em um lugar diferente, cultura diferente, e agora o chefe daquela família, o esposo, o pai havia morrido. Posteriormente também os 2 filhos vieram a morrer. Eles haviam casado com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E agora aquela família, ela enfrentando todas essas dificuldades, todas essas crises geradas por essas situações, que são situações naturais, que são situações comuns na vida de qualquer família. Aquela família agora estava enfrentando esse momento. Aquela mulher, Noemi, com suas 2 noras, tinham que tomar uma decisão. Continuar naquela terra sem o cuidado, sem a proteção do esposo, do pai, do sogro, ou partir para a sua terra natal, onde ela, então, Noemi, poderia encontrar ajuda, acolhida. E Noemi decidiu que ela deveria voltar para Belém. E depois de alguns anos, então, na terra de Moabe, Noemi decide retornar à casa do pão. Decide retornar à sua terra, à sua cidade, a Belém. E para fazer esse caminho de volta, ela precisava conversar com suas 2 noras, que haviam se tornado mais que noras, haviam se tornado 2 filhas para ela. E aquelas moças, aquelas mulheres estavam comprometidas em permanecer ao lado dela. Estavam determinadas a ir com ela para Belém. Até que uma delas, Orfa, decide então ficar. Porque Noemi era uma mulher que amava aquelas noras. E ela desejava o melhor para elas.
E na visão de Noemi, no entendimento de Noemi, elas deveriam ficar em sua terra natal. Elas deveriam ficar no meio da parentela delas. Elas deveriam buscar um novo casamento. Elas deveriam então tentar ser felizes novamente. Elas não haviam gerado filhos de seus maridos. E elas estavam então livres para ficar em sua terra, voltar à casa de seus pais, e Noemi seguiria então para Belém. Mas Orfa, depois de um tempo, ela decidiu voltar para Moabe, ficar em Moabe. E Ruth, tomando uma atitude grandiosa, que trouxe muita alegria a Noemi, certamente, Ruth virou para Noemi e disse para Noemi, lá no verso 16, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa é uma decisão radical de uma mulher que havia experimentado uma transformação na vida dela. Preciso que você entenda que os moabitas, eles eram um povo que era um povo que adorava, que venerava, que adotava como religião o politeísmo. Eles adoravam várias divindades. Eles não adoravam ao Deus Criador. Eles adoravam a algumas divindades que haviam sido criadas, algumas esculturas, algumas imagens, e eles não eram adoradores do Deus Criador. Mas aquelas duas mulheres, ao conhecer a família de Noemi, então passaram também a experimentar da alegria, da bênção de adorar, de conhecer e de cultuar o Deus Criador. Noemi e a sua família certamente trouxeram um impacto, uma influência muito forte na vida daquelas mulheres. E Ruth certamente teve uma experiência profunda, porque ela está dizendo para Noemi que ela está disposta a deixar a sua terra, a abandonar a sua parentela, para ir com Noemi a Belém, a terra de Israel.